Você que já foi na Umbanda, já frequentou sessões, giras, já deve ter passado ou observado algum ritual chamado puxada. Você é familiarizado com esse ritual? É um ritual típico da Umbanda, mas temos que saber separar. Existe a puxada, que é um teatro, e existe a puxada, que é de fato um ritual necessário de tratamento espiritual. Vamos debruçar hoje sobre o assunto puxada. Peço que você permaneça no vídeo e vamos adentrar esse assunto que é de suma importância para todos nós umbandistas. Olá, eu sou Gesley Alves, sacerdote de Umbanda, aqui no terreiro São Jorge Guerreiro, em Jacaraípe, Espírito Santo. Nós temos um grupo de membros, o Elite da Macumba. Se você não é membro, então torne-se para que você participe desse grupo do WhatsApp, onde nós discutimos teologia de Umbanda de uma forma muito séria. E lá, uma das participantes trouxe um assunto que é muito delicado e bastante interessante. Ela compartilhou conosco uma experiência em um terreiro, onde estava sendo feito uma puxada espiritual, mas aí começou a manifestar espíritos grosseiros, começaram a quebrar garrafas, a riscar faca, a falar palavrão, a fazer gestos obscenos, e ela trouxe essa indagação para nós lá no grupo. Claro que lá nós já discutimos tudo, mas vale fazer este vídeo. E na verdade ela pediu, e quando o membro pede, eu tento o mais rápido possível fazer um vídeo aqui para poder explicar melhor para todos nós. Então, queira ser membro também do canal e participar do grupo, que vale a pena. Uma coisa que a gente tem que deixar bem claro: existe sim experiências espirituais que não são benéficas ao ser humano, não são benéficas ao médium e nem ao terreiro. Temos que perder esse costume de achar que espírito é bom e pronto, e somente demônios são ruins. Primeiro que demônios nem existem na nossa religião, na nossa crença. Mas existem espíritos, e os espíritos, assim como nós, podem ser bons, podem ser ruins e pode ser as duas coisas na mesma personalidade. Então, sim, um terreiro de Umbanda ou de Quimbanda e até mesmo outros segmentos que utilizam da incorporação, como Jurema, Tambor de Minas e outros, também pode haver a manifestação de espíritos indesejáveis. Confesso para você que eu estava tentando segurar esse vídeo, porque está para ser lançado um livro somente sobre este assunto, sobre todos os espíritos indesejáveis e como nós tratamos eles na Umbanda. Por via das dúvidas, eu vou deixar na descrição o link. Aproveita que você está assistindo esse vídeo, dá uma olhadinha lá, porque se o livro foi lançado, o link vai estar lá. Se não tiver link, porque ainda o livro não foi lançado. Mas é fato, existem espíritos ruins, existem espíritos indesejáveis que se manifestam no nosso mundo e tem espíritos que não se manifestam em nosso mundo, mas eles nos atacam a partir do outro mundo, do submundo, ou do umbral, ou do Yangaye, ou do Niguayé. Depende aí da sua crença. São várias formas de dizer o mundo dos mortos, o submundo, aonde esses espíritos estão lá, e devido à sua densidade espiritual energética, eles não conseguem atravessar o véu e vir para o nosso mundo, o mundo material, e eles também, devido ao seu peso energético, eles não conseguem ir para o mundo espiritual, onde tem energias brandas. Resumindo, eles não conseguem sair do umbral e vir para a terra, eles não conseguem sair do umbral e ir para Aruanda, eles estão no umbral. Mas de lá, eles ainda praticam as suas maldades contra nós. Mas de fato o que nós queremos saber é sobre os espíritos que estão aqui no plano terreno, porque o ritual de puxada é para tratar esses espíritos. No terreiro de Umbanda fundamentado, ou seja, que contém fundamentos, um fundamento enterrado, tronqueira, porteira, cruzeiro, casa das almas, tudo ali certinho, já vai ter uma proteção contra esses espíritos. E o guardião que está na porta, que é o Senhor Tranca-Ruas, ele vai determinar se aquele espírito vai ou não entrar. E quem é que permite que esse espírito entre no terreiro
é o guia-chefe que está dirigindo a sessão naquela noite ou naquele dia. Por exemplo, o meu caboclo, Pena Preta, ele está tocando a sessão dele, a gira de caboclo, e passa uma pessoa que ela estava sendo obsidiada por um zombeteiro. Esse zombeteiro ele vai ficar na porta do terreiro. Ali ele não entra. Mas o meu caboclo deu um passe nessa pessoa e observou que ela está com uma ligação energética com aquele zombeteiro. Então é necessário cortar essa ligação energética. Então o meu caboclo vai pedir para que o seu tranca-ruas permita que o zombeteiro entre no terreiro. Pronto, é só isso. Daqui a pouco nós vamos prosseguir com este exemplo. Existem várias classes de espíritos indesejáveis que andam entre a gente. Existem os encostos, existem os vampiros espirituais, existem as presenças malignas, existem os obsessores, existem os zombeteiros e os quiumbas. Cada um tem as suas características específicas. Isso exige das entidades e de nós também um estudo necessário para determinar quem é quem na hora do ritual. Costuma que alguns desses espíritos não queiram se manifestar. Costuma que algum desses espíritos, quando se manifesta, eles não querem deixar a sua vítima. E aí que é necessário uma desobsessão ou uma puxada. Eu não vou falar sobre a desobsessão hoje, porque é outro assunto. Se você deseja que eu falo sobre a desobsessão, deixa aqui nos comentários. Mas vamos dizer que a desobsessão é a forma natural de desligar esse espírito indesejável da sua vítima. É a forma pacificada de fazer isso. Mas quando esse espírito é resistente, ele não quer deixar sua vítima. Ele não vai deixar ela em paz e nem pela paz. O que é necessário que o guia faça então? Uma puxada. A puxada é quando nós utilizamos de um sistema de força para remover esse espírito de sua vítima. Geralmente é utilizado um médio de transporte, mas na falta do médio de transporte, outro médio pode ser utilizado. O guia que está gerindo ali o ritual vai forçar o espírito que está obsidiando a vítima a sair do seu corpo e entrar no corpo do médio de transporte. Se não tiver um médio de transporte, então vai para o próprio corpo do médio que está com este guia. Ou seja, aquela mulher que entrou no terreiro está de frente para o meu caboclo da Pena Preta. Ele observou e ele vai fazer uma puxada. Ele vai forçar esse espírito a entrar no corpo dele. Fazendo assim o quê? O que acontece com isso? Diferente da desobsessão, que o espírito é forçado a sair e ficar em um canto esperando as segundas ordens, a puxada coloca o espírito preso no próprio corpo do médium, enquanto o próprio guia dele dá uma afastada, sai, ele ainda fica irradiado, mas ele força, ele prende esse espírito. E aí esse guia vai fazer o exercício de desincorporação, que é quando o espírito, o guia espiritual, ele vai desligar os seus pontos vitais dos pontos vitais do médium, desacoplando, desincorporando. Como ali dentro existe um espírito parasita, um obsessor, ele automaticamente também vai ser forçado a romper todas as ligações que ele tem agora com esse médium e também com a sua vítima anterior, cortando assim o vínculo. Esse guia espiritual que está fazendo este ritual vai então encaminhar esse espírito para a tronqueira, aonde ele vai ser descarregado no final da sessão. A pessoa ali então vai ficar meio zonza, meio desorientada, ela vai sentar, vai tomar um copo d'água e depois o guia vai retornar, ele vai incorporar novamente e ele vai terminar o ritual dando um passe energético nessa pessoa, colocando um pouco de energia positiva nela para que ela consiga voltar a si. Claro que o guia vai passar alguns banhos para ela tomar, vai passar alguns procedimentos, vai dar algum conselho, porque ninguém pega o obsessor frequentando a igreja, meditando, jejuando, né? Se pegou o obsessor, se foi obsidiada,
alguma coisa você fez, você deu abertura para que esse espírito acoplasse em você. Então, com certeza, o guia espiritual vai ali dar uma atenção a esta pessoa. Pronto, o ritual de puxada é isso. Sem quebrar vidro, sem estourar pólvora, sem xingamento, sem nada. Se o guia espiritual sabe fazer o ritual, tem força e tem autoridade, ele faz e o espírito obsessor não consegue fazer nada, ele é forçado. Puxada é tirar o espírito à força. Mas aí nós temos outro ritual que envolve a puxada, porque a puxada não é só para tirar obsessores. No desenvolvimento mediúnico, existem médios que têm o dom da incorporação, mas por algum motivo não conseguem de fato fazer a incorporação funcionar. Eles tomam banho, eles fazem preceito, eles participam, eles se entregam, mas na hora da incorporação nada acontece. Então existe a puxada de guia, que é quando o meu guia, que geralmente é o guia-chefe do terreiro, no caso, no meu terreiro são os meus guias, os guias dos padrinhos, os guias dos padrinhos de mesa, esses têm autoridade para fazer a puxada. Puxada de guias não são feitos por qualquer médios. São pessoas que estão preparadas para isso, que têm autorização. Então, se você vai no terreiro das pessoas e começa a incorporar e chamar guias de outras pessoas, você está fazendo feio, você está passando vergonha. Você está passando por cima da autoridade do terreiro. Em um terreiro sério, quem faz isso são os médios e os guias desses médios que já estão preparados. Eles sabem como conduzir ali o ritual. Então, por exemplo, o Preto Velho e o Caboclo, que são as duas primeiras entidades que se manifestam na Umbanda, e geralmente são eles que fazem a puxada, eles vão fazer com que o espírito, o guia daquele novo médio, seja forçado a entrar no corpo dele, do médium. Isso pode ser sim um pouco doloroso, o médium pode sim ficar um pouco dolorido depois da desincorporação, pode acontecer sim, mas novamente, não é natural. Isso só ocorre se esse médium tem o dom da incorporação, mas por algum motivo ele não consegue incorporar. Então é feita a puxada do guia dele, aí ele incorpora. Mas depois da primeira incorporação, não é mais necessário fazer a puxada nesse médium, porque o canal de comunicação dele com seu guia foi aberto. Aberto à força? Foi, mas está aberto. Então, a partir dali, nas próprias sessões de desenvolvimento, o médium tem que exercitar a sua incorporação sozinho. Se toda hora vem um guia para fazer a puxada nele, ele fica mal acostumado, ele pode cair no animismo, ele pode ter os seus pontos vitais danificados por causa disso. Novamente, não é normal, porque é algo forçado, está sendo forçado, o guia está rompendo um lacre ali que ainda não está na hora, mas é feito porque o médium já tentou de tudo e ainda não conseguiu incorporar. Então, é necessário fazer isso somente em médios que estão nessas situações e dentro da sessão de desenvolvimento. Isso não pode ser feito na sessão aberta. É muito feio, constrange o médium, porque pode sim, ele pode cair, ele pode rodar, ele pode bater, pode acontecer algum fenômeno anormal na incorporação, porque ele está nos primeiros fenômenos ainda, então não é legal. Se você não quer constranger o seu médium, faça na sessão de desenvolvimento, que eu tenho certeza que ele vai se sentir mais confortável e vai permitir com que o ritual aconteça. Queridos, nós temos que tomar muito cuidado, porque infelizmente, as igrejas que mais lotam são as igrejas que mais falam de demônios ou incorporam Exu e Pombogira para fazer teatro. Parece que essa técnica de marketing também está vindo para os terreiros de Umbanda. Então, está tendo muita incorporação de obsessores xingando, falando palavrões, mentindo, revelando coisas que não existem da vida das pessoas, constrangendo as pessoas, quebrando garrafa, riscando faca, pulando na garganta dos outros para tentar ali um ataque físico
Cuidado, tudo isso é muito perigoso para todos nós. E eu tenho certeza que isso não é obsessor. Por que isso não acontece nos centros kardecistas se eles fazem a mesma coisa que nós? Será que é porque não tem o frenesi da incorporação, não tem um atabaque? Por que isso acontece no terreiro de Umbanda? Só acontece em terreiros que não têm ordem, que não sabem realmente o que estão fazendo. Quem dera se todos os problemas do mundo fossem obsessores. Não é. Os problemas da sua vida nem sempre são obsessores. A cada 100 pessoas, uma está obsidiada de verdade. Então não cria fantasias na cabeça dos seus médios achando que todos os problemas da vida dele é porque está sendo obsidiado. Isso não existe. Se a solução do mundo fosse desobsessão, eu mesmo estaria ali na pracinha da minha cidade, batendo folha, expulsando o espírito ruim de todo mundo. Mas não é. São casos raros, mas acontece, e quando acontece tem que ser tratado com diligência, com respeito, até porque ali tem um espírito que, independente ou não, se ele é obsessor ou não, ele ainda merece uma segunda chance. No terreiro nós temos ferramentas para que os guias espirituais possam conduzi-lo perfeitamente para o outro mundo e lá ele ser tratado com dignidade. O que ele não pode é estar aqui obsidiando uma pessoa. E para finalizarmos, um fato muito importante que devemos entender é o quê? Um espírito, quando incorpora, ele perde a sua força. Como assim? Espíritos de luz e espíritos de sombra, obsessores e guias espirituais, eles são mais poderosos no astral. É por isso que o obsessor ele não quer incorporar, ele quer te obsidiar de fora, ele vai te influenciar de fora, ele vai te torturar de fora. Toda vez que ele incorpora em alguém, ele perde força. É por isso que na puxada, isso é fundamental para que a força desse espírito seja quebrada e ele possa fazer a passagem forçadamente. Assim também são os nossos guias espirituais. Quando eles incorporam, eles também perdem força para compor o nosso próprio corpo, que é limitado. É impossível um espírito em toda a sua glória incorporar em um corpo tão frágil. Então ele diminui a sua vibração para poder incorporar nesse Heres mortal aqui. Mas quando o espírito ele vai para o astral, ele tem muito mais força. Então é por isso que na hora da puxada, o guia espiritual também desincorpora. Então o médium fica ali sem saber o que está acontecendo. A importância da Combone também vem aí, para ela orientar esse médium, falar, olha, fica calmo, daqui a pouco o seu guia vai voltar. A gente espera, acontece em 1 ou 2 minutos, o espírito volta, o guia espiritual volta a incorporar no médium. Nessa situação, o que aconteceu? O guia espiritual no astral ele é mais poderoso, então ele vai conseguir lidar cara a cara com esse obsessor e ele vai forçá-lo a fazer a passagem. Pronto, fez a passagem, não tem mais o que se preocupar, esse obsessor não vai voltar. Então acabou o problema, acabou. Agora, o próximo passo é tratar as feridas dessa pessoa que foi vítima do obsessor, dando banhos, fazendo levantamento de anjo de guarda, aconselhando, acolhendo para o terreiro, porque se ela foi vítima de um obsessor, com certeza ela é um médium em potencial e assim sucessivamente. Tratar obsessão é uma das especialidades da Umbanda, ela faz isso em um dia. Em um dia. Não tem como ficar estendendo isso para muito tempo, tá bom, pessoal? Bom, o assunto de hoje é esse. Se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha com a sua família de santo, compartilha com aquele seu amigo que vive fingindo que tá de obsessor por aí para fugir dos próprios problemas, para fugir da terapia ou do banho de abô. Toma cuidado para você não acabar realmente pegando o obsessor e aí quando as coisas pioram, fica difícil. Mas deixa aqui nos comentários o que você acha do tema e se tiver mais algum tema que você queira que eu fale, deixe por favor que em breve eu faça um vídeo sobre. Aproveitando que você chegou até aqui e tem interesse na Umbanda verdadeira, na Umbanda antiga, na Umbanda que fazia milagres como antigamente,
clica no primeiro link no comentário fixado. É uma aula sobre ancestralidade de Umbanda baseado na cosmovisão banto africana. É a base da Umbanda antiga. Então não perca, é 100% grátis, é só clicar, assistir e deixa lá também o seu comentário. Muito obrigado, tô deixando aqui um videozinho para você continuar maratonando. Te vejo lá, até mais.